Olá, muito bem, estamos de volta para mais um podcast Copacol. Hoje nós estamos chegando à nossa 23ª edição e é um prazer ter aqui em nosso estúdio o superintendente comercial da Copacol, Valdemir Paulino dos Santos, conhecido como Paulino, né? Na Copacol e também onde quer que ele vá aí, viajando o mundo, as pessoas conhecem ele, os clientes conhecem ele como Paulino. Paulino, seja bem-vindo ao podcast Copacol e fique à vontade para falar com nós. Boa tarde, Valdecir. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouco então das nossas atividades, do que a gente faz dentro da nossa cooperativa, na área comercial e marketing. Vamos lá então, Paulino. Para começar, antes da gente começar a falar da área comercial, que é o mercado interno, o mercado externo, eu vou deixar um espaço aqui para você se apresentar. Falar aí o seu currículo na Copacol, o período que você está na Copacol, de onde você veio, como você começou e quando você começou. Se apresente para nós aí. Bom, como você disse, né? Meu nome é Valdemir Paulino, conhecido como Paulino. Eu estou na Copacol aí há 28 anos. Eu sou daqui da região mesmo, do município de Nova Aurora. Meu pai era associado da cooperativa e eu tive a felicidade de começar aqui na Copacol em 1994, já na área comercial, e durante todo esse tempo a gente está na área comercial, né? Então eu acabei chegando e ficando por aqui no comercial da Copacol. E como é ser um superintendente comercial de uma empresa do porte da Copacol, Paulino? Grande responsabilidade, né? A gente sabe da quantas pessoas, quantas famílias que dependem aí do trabalho da gente. Os associados que produzem as aves, o peixe, a tilápia, né? Então, eu sempre falo para o time do tanto de pessoas que dependem do nosso trabalho. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, precisamos ser assertivos, né? Fazer um plano de trabalho, ter um planejamento muito bem elaborado, e a execução também disso é muito importante, porque nós precisamos remunerar o produtor. Essa é a nossa missão, né? Trazer resultado para dentro da cooperativa, para que a cooperativa possa honrar os seus compromissos e também distribuir para os nossos associados. Então a responsabilidade é muito grande. Hoje a gente está à frente da área comercial, da área de marketing da Copacol, da área também do negócio de supermercados e também da gestão da qualidade da cooperativa, né? Então eu brinco sempre que Não é vender só vender carne. não é só vender carne, vender é só um pedacinho, né? Vender um pedacinho. Então a gente precisa nos preocupar com a marca da Copacol, o posicionamento de preço que nós adotamos para que a gente possa ter resultado, né? Nós sempre Desenvolver trabalhamos produto. produtos, desenvolvimento de produto, a área de P&D, que nós chamamos, que é desenvolvimento de produtos, também está dentro da área de marketing, né? Então é um trabalho muito, digamos assim, Muito amplo, muito amplo, mas muito responsável. bom de fazer, porque, digamos assim, a gente está há muito tempo aí, Está no sangue. está no sangue, né? E hoje a Copacol ela é uma grande empresa, nós exportamos para quase 80 países, né? Então, Tem muita gente nesse mundo comendo peixe e frango da Copacol, né, Paulino? tem, com certeza, né? E Tem graças muita ao gente. trabalho que vem da superintendência, da área comercial. Do time de comercial, né? E de toda a cooperativa, né? A gente faz parte de um pedaço onde soma É com um as processo outras. muito longo, né? Um processo que começa na Copacol, vai para o produtor e volta para a Copacol e da Copacol para o mundo. Exatamente, exatamente. E a gente sabe da dificuldade que é para produzir, né? Desde lá do campo, né? De aquecer o Até porque pinchinho. você também, além de ser um superintendente, você também é um produtor. Também hoje eu sou associado da cooperativa, né? E também sou produtor de aves. Então a gente sabe da dificuldade que é produzir, né? E muitas vezes a gente vê o produto com toda a cadeia produtiva extensa como ela é, né? E nós participamos ali, colocar o produto para o cliente lá no final da cadeia, mas todo o processo que tem atrás, quantas pessoas que tem Que passou por aquilo ali. envolvidos, né, no processo de Quantas produtivo, mãos não foi colocada naquilo ali? industrialização, desde lá do campo até a indústria, o transporte, até chegar o produto na gôndola do supermercado e mais ainda, ir para o carrinho do consumidor, né? Que é essa parte melhor que tem, é quando o consumidor
escolhe o produto da Copacol e dentre várias marcas, escolhe o produto da Copacol e coloca no carrinho, né? Então isso é bem gratificante. E como você se sente quando você fecha um negócio com um mercado bem exigente, o mercado que você queria buscar, que conquistou, lutou para aquilo. Quando você está, vamos comparar assim, no Japão, na China, na Índia, quando você consegue fechar um negócio com um cliente novo, como que é essa satisfação? Como que você se sente? É um sentimento muito bom porque é um mercado a mais, né? Ou um cliente exigente faz com que a gente melhore os nossos processos, né? Eu costumo sempre dizer que a exigência do cliente faz a gente melhorar. Como o nosso concorrente também faz a gente melhorar, né? Então a gente só melhora porque tem o concorrente, a gente só melhora porque tem a exigência do cliente, né? Então é muito Não pode se gratificante, acomodar, né? de maneira alguma. Nesse mercado extremamente competitivo que é das proteínas, a gente tem que estar sempre buscando inovação. Nós temos que fazer hoje melhor do que nós fizemos ontem e amanhã nós teremos que fazer melhor do que estamos fazendo hoje para conquistar esse cliente, para ele escolher o nosso produto. Paulino, falando agora de mercado interno e externo, tem que existir um equilíbrio entre os dois para que as coisas possam fluir? Os mercados eles são conectados, né? Mercado interno, mercado externo, os países eles são muito conectados hoje, né? Hoje as informações são muito rápidas. No passado a gente fechava contrato para 6 meses com um cliente de um determinado país. Depois isso passou para 3 meses. Poxa vida, antes a gente negociava um contrato para 6 meses, agora é 3 meses, está muito rápido. Hoje é 30 dias, uma semana. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, É está volátil. muito conectado, é muito volátil, né? O câmbio é muito volátil também, e isso interfere nos valores, tanto de quem compra quanto de quem vende, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro com as antenas ligadas aí para poder acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? São os requisitos legais de países que se alteram, exigências que mudam, legislações. Então a gente tem que estar antenado. O time, não só a mim, mas principalmente o time que faz esse trabalho no dia a dia. Paulino, eu tenho certeza que quando você foi convidado a assumir essa pasta, essa função na Copacol, foi um desafio grande, não foi? Com certeza. E como foi para você durante todo esse processo? Como que era? Eu sei que as coisas mudaram muito, houve uma evolução muito grande da tecnologia. Como que você acompanhou todo esse crescimento da Copacol, principalmente na produção e também na comercialização? Então, a gente tem que estar buscando o novo sempre, né? Já faz bastante tempo que eu estou à frente da comercialização da Copacol. Eu já estava na área comercial, Uhum. porém, quando a gente senta na cadeira para tomar as decisões, o peso é maior, É né? maior. Mas, felizmente, com o apoio da nossa diretoria, com o apoio das outras áreas também, a gente tem conseguido caminhar junto, né? A gente não faz nada sozinho, então a gente tem que caminhar junto. E é isso que a gente tem feito, né? Com planejamento e buscando daí, depois do planejamento, fazer a execução de acordo com aquilo que foi pensado, com aquilo que foi planejado. É lógico que muitas vezes a gente tem que ajustar, né? Quando vira o vento muda, você tem que ajustar a Tem que vela, né? acompanhar. Mas a gente tem que estar fazendo isso aí o tempo todo. Mas é o dia a dia. O nosso dia a dia é esse, né? Como está você que está bem à frente há 28 anos? Qual é a posição da Copacol no cenário de aves hoje, principalmente com relação à comercialização, no estado e também no país? Hoje a Copacol está entre as 5 maiores empresas de proteína de aves no país, né? Também estamos entre as 5 maiores exportadoras. E no Paraná, falando, você perguntou do estado do Paraná, no Paraná a gente marca regional, porque tem empresas que atuam em vários estados, né? Uhum. Mas nós que atuamos só no Paraná, a gente está aí entre as 3 primeiras Está na ponta. empresas, na ponta da produção, da comercialização. E tem perspectiva para crescer ainda mais? Você que viaja, você que vende, você que se relaciona com pessoas de outros países, você vê perspectiva de crescimento? Olha, hoje, se a gente não crescer, a gente vai ficando para trás, né? Então, assim, a Copacol, dentro do seu planejamento estratégico, a gente sempre está avaliando o que a gente vai fazer nos próximos 5 anos, né? Então, a gente está sempre com o radar ligado para ver se tiver alguma oportunidade de crescimento também para a gente buscar
esse crescimento para manter a nossa posição, né, manter e trazer oportunidade para os associados, né? Nós temos aí na tilápia, nós temos uma previsão já que está dentro do plano de crescimento. Hoje nosso abatedor de Toledo, hoje nós temos dois abatedores de tilápia, um em Nova Aurora e um em Toledo. Na Nova Aurora nós estamos com a produção já otimizada. Em Toledo a gente ainda tem espaço para crescer e está sendo buscado esse plano aí para nos próximos 2 anos a gente chegar na planta de abate lá de Toledo também na capacidade máxima instalada. Então a gente tem ainda crescimento para fazer aí na tilápia. Em aves a gente está com as 2 plantas de abate na sua capacidade máxima, porém existe ainda oportunidades de crescimento. Nós estamos falando em aves, agora vamos, já que você comentou das indústrias de peixe de Nova Aurora e Toledo, como que está o comércio do peixe hoje, não interno, mas externo? A Copacol começou a abrir portas, começou a abrir novas fronteiras. Como que está hoje? A que pé está esse trabalho? Quando a gente ampliou a produção, que foi com a aquisição do abatedor de Toledo, nós tivemos a oportunidade então de buscar já o mercado do doméstico sendo atendido, a gente teve a oportunidade de buscar mercado, desenvolver o mercado externo. Nós começamos aí há 2 anos, hoje a gente exporta um volume pequeno ainda, mas principalmente subprodutos, né, que é a escama e a pele de tilápia. E começamos a exportar os filés resfriado ano passado e também a tilápia inteira. No ano passado o Brasil, e a Copacol e o Brasil cresceu bastante no volume exportado, porém esse ano a dificuldade está maior, por conta que a China, que é o maior produtor de tilápia no mundo, ela está com os preços assim, bastante agressivos no mercado e a gente não está conseguindo acompanhar os preços que estão sendo praticados pelos chineses. Então, o ano passado, as exportações de tilápia teve um crescimento de 2 dígitos, e esse ano a gente, na verdade, comparar esse ano com o ano passado, o Brasil está um reduzindo a comercialização de tilápia, e nós, a Copacol, estamos reduzindo bastante. E estamos focando aí realmente as vendas no mercado doméstico por conta de que o preço lá fora do produto não está atraente. Hoje, a Copacol é uma referência na piscicultura com relação a mercado? Sim. Hoje nós somos o maior produtor, né? E a gente atua em todo o território nacional e a gente é líder de mercado aí com a nossa participação de mercado. Hoje aí a Copacol é líder nesse quesito aí de participação. A gente está nas grandes redes, nas médias, nos pequenos, no food service. A gente está atuando aí nos multicanais que a gente fala, a gente está em todos os canais aí de venda e a posição da Copacol na tilápia é uma posição de liderança hoje. E as perspectivas para o futuro são boas? As perspectivas é a gente manter essa posição, né? Como eu falei já, nós temos aí uma oportunidade de crescimento ainda mais da produção para poder manter a liderança aí na comercialização, na produção e na comercialização de tilápia. Paulino, agora falando de uma forma mais global, o que a pandemia beneficiou, o que ela interferiu, o que ela causou na comercialização interna e também externa? A pandemia, a guerra lá na Rússia com a Ucrânia, o que esses acontecimentos interferiram ou contribuíram para o mercado interno e externo de carne, de frango, de peixe? A pandemia ela causou aí um desequilíbrio em toda a cadeia produtiva, né? De proteínas, também dos commodities agrícolas, e isso teve interferência para nós de forma significativa. Em alguns momentos, essa interferência foi muito ruim, em alguns momentos foram até positivas, mas se a gente fazer um balanço, considerando que a pandemia já ficou para trás, se a gente for fazer um balanço, eu diria que nós tivemos muitas perdas. Muitas perdas aí por conta do preço dos commodities agrícolas subiram demais. O custo de produção ficou muito alto. O custo de produção, nós tivemos dificuldade de processamento. Então, assim,
o balanço que nós temos é de perda bastante grande aí com relação ao que a pandemia causou para nós, né? E agora, no momento, com relação à guerra da Ucrânia, tem interferido em algumas questões ou não? Sim, a guerra interferiu inicialmente no preço dos commodities agrícolas, né? Também dos fertilizantes, interferiu também na demanda de produtos, na oferta de produtos, né? Nós vendíamos um volume, nós Brasil, nós Copacol exportávamos um volume para a Europa. No primeiro momento houve digamos assim, uma falta de produtos. Depois, no segundo momento, uma oferta, por conta que a Europa começou a levar produto de alguns países ali ao redor. Então, assim, a gente ainda está sendo impactado ainda. Sendo impactado pela consequência, que a guerra não acabou ainda está sendo, e ninguém sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, assim, as incertezas são grandes, né, com relação a isso ainda. E a gente vai a cada dia, dependendo da reação do mercado, a gente vai se ajustando. Paulino, agora uma preocupação grande de toda a cadeia produtiva de aves do Brasil e do mundo é a gripe aviária. O Brasil é tido como um país que nunca registrou a doença, né? Nos últimos dias a gente tem registro de doenças em aves migratórias. Pelo fato de o Brasil ser considerado livre da gripe aviária, isso contribui para a comercialização, principalmente no mercado externo? Sem dúvida. O status do Brasil sanitário de que é livre de gripe aviária, da influenza aviária, isso nos credencia para exportar para todos os países, porque quando tem a gripe aviária existem barreiras, né? E nós estamos aí, você falou, já entrou aí no nosso país nas aves marinhas, nas aves migratórias, já são vários estados, né? Quatro estados aí que já tem. E a preocupação nossa, no momento, a nossa maior preocupação é a gripe aviária entrar no plantel de aves comerciais, seja ela de postura, né? Ou de produção de carne, que é o nosso caso. Então, assim, teremos muita dificuldade quando isso acontecer. A gente acredita que vai acontecer, porque todos os países que tiveram a gripe aviária em aves marinhas, depois acabou entrando nos plantéis comerciais. Então, a gente está aí esperando, infelizmente, que vai acontecer. É questão de tempo, né? E a gente está se preparando para ver o que pode ser feito para mitigar essa situação. Então, assim, a gente está muito trabalhando em conjunto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, no qual nós somos associados, junto ao Ministério da Agricultura, já tentando fazer um trabalho preventivo por conta que a hora que a influenza aviária entrar em plantéis comerciais e mudar o status brasileiro, que daí nós não seremos mais considerados livres, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem o menor impacto possível, principalmente com relação às exportações, porque alguns países, quando tiver esse status de não mais livre, a gente pode... Vão travar as negociações. A gente pode não poder embarcar mais produto para esses países. Então, é uma preocupação hoje muito grande nossa. Dos importadores também é uma preocupação. Ainda ontem nós recebemos visita aqui de 2 importadores e não tem como esse assunto não vir para a mesa, né? Porque a gente sabe que nos países que aconteceu a gripe aviária, teve uma mudança significativa na comercialização por conta das precauções aí que os países colocam. Mas por o Brasil é um país de extensão territorial muito grande. Vamos fazer uma comparação. Se for registrado um caso no Nordeste, vai impactar nas vendas aqui no Sul, principalmente aqui na nossa região? Essa situação de gripe aviária hoje já está, como você diz, como já está em vários países, então ela já está sendo tratada de forma um pouco diferente do que já foi no passado. Mas mesmo assim a gente acredita que tem alguns impactos, porque alguns países ele pode fechar as importações do Brasil inteiro no primeiro momento. Aí depois a gente acredita que no segundo momento pode ir abrindo, ficar o estado onde ocorreu apenas fechado ou uma região, né? Então nós já mapeamos os países, a forma que os países dão a tratativa para isso,
para a gente poder mitigar os riscos. Mas, com certeza, seremos impactados de forma severa com relação a isso. Bom, Paulino, nós estamos falando de gripe aviária, né? Um problema sanitário. O Brasil, até o momento, é considerado livre. Apenas foi alguns casos em 4 estados de aves migratórias. Mas, caso isso aconteça, uma comparação, tomara Deus que não, aconteça de plantéis nossos, da Copacol. Você acredita que, por mais que a Copacol tenha uma região não tão pequena, uma região de Cuiri, que envolve vários municípios, se acontecer um caso numa determinada região que é mais distante da outra, também pode impactar? Não vai poder comercializar essa carne? Com certeza. Se entrar num plantel, aonde ela entrar num plantel comercial, aquele plantel será isolado e o Ministério da Agricultura tem um protocolo onde vai ser, então, disparado esse protocolo e as ações serão severas no que leva a erradicar a doença. Então, é fechada aquela região com o objetivo de quê? Com o objetivo de proteger as outras regiões não infectadas ainda, né? Então, a gente acredita que todas as integrações, todas as empresas estão bem orientadas com relação ao protocolo do Ministério da Agricultura para, se acontecer, fazer tudo que tem que ser feito para controlar a doença, controlar o vírus, né? Vamos deixar a coisa ruim para lá, não vamos falar mais de gripe aviária. Vamos isolar isso daí. Vamos isolar isso. Vamos falar agora de coisa boa, de mercado internacional, Oriente Médio. Copacol tem um escritório em Dubai, tem 2 pessoas, 2 colaboradores trabalhando que são de lá. O que levou a Copacol a ter a presença marcante, a presença física em Dubai? Então, o que acontece? Há 5 anos a gente abriu essa filial lá em Dubai por conta de que o nosso volume de venda para essa região, a gente já estava com volume significativo e tinha perspectiva de crescer ainda mais. E a gente entendeu que tendo uma pessoa lá próximo do cliente, próximo daquele que compra, traria credibilidade para esse cliente. Qualquer situação que acontecesse, tinha uma referência lá para se conversar. E isso foi muito assertivo e já faz 5 anos que nós estamos com o escritório. Já podemos comemorar esses 5 anos. Com certeza. Esse aniversário. A gente conseguiu evoluir na comercialização de produtos e na credibilidade junto aos clientes, tanto do Oriente Médio quanto do Norte da África. Então, hoje é importante esse trabalho lá do Foi da filial. uma jogada de marketing inteligente da Copacol? Eu diria assim que nós sentimos essa necessidade. Porque a gente observa hoje que é raro ver falar que tem empresas do Brasil que trabalham com frango, né, com aves, que tem presença marcante, física lá no Oriente Médio, né? Principalmente com relação a cooperativas. Eu diria assim, cada empresa tem uma política de trabalho, né? E nós, Copacol, a gente sempre adotou a política de estar muito próximo do cliente, de dar credibilidade para ele, a segurança. Então A foi presença em função física. disso que a gente abriu esse escritório lá e com certeza faz a diferença, sim. É importante. Paulino, nossa conversa está chegando ao final. Foi muito bom o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui nesses minutos que tivemos juntos aqui. Mas antes da gente concluir aqui a nossa conversa, quero deixar um espaço para você concluir a sua participação no podcast Copacol e também comentar algo mais que queira, que de repente ficou pendente durante a nossa conversa. Valdecir, eu quero, né, na oportunidade, então, agradecer o espaço, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, estar representando a Copacol, a área comercial da Copacol. Dizer que nós temos muito por fazer ainda, muitas oportunidades. O mundo é grande, né? Tem muita gente para comer? Tem muita gente para comer e tem espaço para a Copacol continuar crescendo e fazendo um trabalho de, digamos assim, satisfazer a necessidade do consumidor. Nós trabalhamos para que o cliente, quando ele consome o nosso produto, ele tenha uma experiência agradável. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos, toda a nossa gestão de qualidade, todo o nosso time de produção, fazendo um produto de excelência. É um processo bastante rigoroso, né? Muito rigoroso para a gente poder dar segurança, porque nós estamos falando de alimento, né? O produto que nós produzimos é alimento. Isso está ligado com a saúde da população, do consumidor, né? Então, a gente tem que ter um produto que dê essa segurança para quem consome e para nós que estamos oferecendo. A gente está alimentando vidas, né, Paulinho? Alimentando vidas, exatamente. Então, isso
E agradecer, né? Muita gratidão aí por tudo que a gente tem conseguido fazer, né? O apoio de todos dentro da cooperativa e o trabalho dos nossos associados e o nosso consumidor que confia na nossa marca. E a gente trabalha para que continue confiando. Paulino, muito obrigado. Bom, eu que conheço você desde a infância, né? Hoje já estamos com o cabelo branco, a gente conhece há muito tempo. Eu quero desejar para você muito sucesso ainda na sua carreira. Eu sei de onde você veio, o que você conquistou, onde você está hoje, de onde você veio, né? Foi com muito sacrifício, com muita luta. Parabéns por isso. Muito obrigado. Parabéns por estar representando uma grande empresa de alimentos, que é a Copacol, em 80 países. E, claro, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso podcast. E a você que nos acompanhou, fica o nosso abraço, nosso muito obrigado por estar aí ouvindo, acompanhando as informações, a nossa conversa. E nós voltamos na semana que vem com mais um podcast Copacol. Um grande e forte abraço e até lá. Tchau, tchau.